Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando mais um episódio, na verdade o 6º episódio da Fábrica de Podcast. E aqui é Alex Fonseca e o assunto de hoje é tecnologia. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Pessoal, hoje eu vim aqui levantar uma questão muito interessante sobre aplicativos, né? Abreviados os apps, né? Bom, eu acho que o mundo vai ser dominado pelos aplicativos. Inclusive, eu acredito que um dia pode haver até uma nação aí, um país controlado 100% por um sistema. E por que não? Não é porque na mão da máquina, de repente, uma nação pode funcionar até melhor do que na mão de um homem. Claro que por trás de um aplicativo sempre tem um homem que o produz, né, que fabrica, e o algoritmo desse aplicativo está ligado muito ao raciocínio que o ser humano colocou ali por trás, né? Mas eu acho que o aplicativo, os aplicativos, na verdade, né, estão democratizando as profissões, democratizando as pequenas empresas. É algo que no passado era impossível. Hoje é simples de se fazer através de aplicativos e sistemas, né? E nós possuímos aí vários padrões e perfis de aplicativos. E uma coisa interessante é que as redes sociais, que são aplicativos, estão favorecendo muito para que essas profissões e essas novas formas de trabalho se destaquem. Vou dar alguns exemplos interessantes aqui. Eu acho que, por exemplo, o Instagram, ele ajuda muito empresas de beleza, de cosméticos, de alimentação. Bom, essa é a minha opinião, não é? Vestuário também. Eu vejo até na minha casa mesmo que a gente descobre muitas empresas de alimentação através do Instagram, empresas de procedimentos estéticos através do Instagram, e a gente já utilizou vários serviços conhecendo a empresa no Instagram. E uma coisa interessante, falando em democratização, né, do consumo, em democratização das profissões, das empresas, eu percebo que pequenas empresas legais têm surgido e que muitas das vezes, no passado, elas precisariam estar em áreas centrais de uma cidade. E hoje, às vezes, elas abrem em periferias e graças às redes sociais, graças especificamente ao Instagram, essas empresas se destacam. Essa semana mesmo a gente descobriu uma confeitaria com uma carinha muito legal, sabe? Uma marca muito interessante e apresentando um produto que parecia ser delicioso. E de fato, nós fomos lá, compramos uma torta, uma torta deliciosa. E a gente foi lá e consumiu esse produto e essa empresa não era no centro. E a gente foi lá graças ao Instagram. Inclusive, eu faço questão de mostrar e de apresentar para o proprietário, para o funcionário que nos atende, que nós descobrimos no Instagram, para que ele aproveite esse recurso e continue a utilizar, né? Então é bastante interessante, bastante algo novo e que a gente deve aproveitar isso, né? Por quê? Porque novas ideias estão surgindo por aí e a gente tem mesmo que utilizar desses recursos, né? E existem muitos aplicativos que de repente aparecem como ideias que pensam, pô, isso de repente não vai dar certo e que de repente bombam, né? Por exemplo, esses dias eu estava vendo aí um aplicativo de aluguel do próprio veículo. É interessantíssimo porque você se transforma em uma locadora de veículo e a empresa que cria esse aplicativo ganha uma comissão para isso, né? Sem ter nenhum veículo, sem ter uma frota. Então ela aproveita o recurso do outro, né? Para gerar trabalho, gerar emprego, né? Gerar uma forma de se ganhar dinheiro.
Aplicativos de carona também, aplicativos de venda e troca de produtos, né, que tá em alta também. Antigamente, o famoso desapega, né? Antigamente a gente fazia, até tem alguns nomes populares aí que dão, acho que é catira, né? Vou fazer uma catira, fazer uma troca de um produto. Tinha até aquele termo também, eu passei uma manta no sujeito. Quer dizer, eu dei um produto inferior e peguei um melhor, né? Tinha muita dessas, entre aspas, levar vantagem na negociação, né? Tem empresas que vendem hospedagem sem ter hotéis, empresas aplicativos para pedir comida, né? Assim, sem possuir restaurante, bancos virtuais sem possuir agência física. Então tem muita coisa nova surgindo através de sistemas e através de aplicativos, e que, se a gente souber aproveitar, são novas oportunidades surgindo por aí, né? A gente não pode esquecer também de falar dos aplicativos de geolocalização, os aplicativos de GPS, que facilitam muito a vida da gente. Por exemplo, eu fui em Orlando em janeiro e nunca havia dirigido fora do país, né? Aluguei um carro lá e, graças ao Waze, eu andei por Orlando inteiro. Saímos de Orlando, fomos em Tampa, tudo pelo Waze. Se não fosse o Waze, a gente estaria perdido, principalmente porque o meu inglês não é bom. Claro que o meu filho estava com a gente, meu filho fala inglês muito bem e entende inglês muito bem. E, claro, a gente poderia, de alguma forma, se locomover com informações. Mas o Waze facilitou demais a nossa vida, né? Bom, então, voltando a falar, né, de aproveitar essas oportunidades para ganhar dinheiro sem sair de casa, né? Por quê? Existem várias empresas hoje que, inclusive, comissionam para você trabalhar em casa, que te bonificam, criando planos de indicações. Existem empresas de maquininhas de cartão de crédito e débito que estão pagando para você vender as maquininhas delas. Entendeu? Isso é bem interessante. O próprio Google tem um plano de representantes para os seus produtos, né, que paga comissões. E também tem lá o AdWords, que não sei se a pronúncia certa é essa, AdWords, que paga para você se você permitir que rode propaganda dentro do seu site, dentro do seu blog, dentro do seu canal e assim por diante. E quem sabe aproveitar esse momento não fica sem trabalho e ainda consegue ter uma rentabilidade muito maior do que se estivesse trabalhando, né, num emprego convencional. Então eu acredito que ainda vem muita novidade por aí e que vai nos surpreender muito. Então eu acredito que os aplicativos irão dominar o mundo. Isso é brincadeira, né? Claro, né? Claro que eles não irão dominar o mundo, mas eu acho que tudo tem se tornado, de alguma forma, aplicativos, né? Porque é claro que por trás desse aplicativo tem uma empresa, tem uma pessoa, tem um criador, tem uma ideia. E os aplicativos estão cada vez mais facilitando a nossa vida e a gente tem que fazer bom proveito dessa tecnologia no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e financeira. Bom, aproveitando que eu estou falando de tecnologia, eu gostaria de dar algumas dicas, tá, sobre o WhatsApp, que eu utilizo no meu dia a dia e que eu acho assim que, claro que para algumas pessoas podem ser banais, porque já conhecem, né, já sabem da existência do que eu vou falar, mas para muitas pessoas essas dicas podem ser preciosas. Então, se você não conhece, aproveita e faça uso disso, né? Essa opção, essa função de visto por último do WhatsApp, eu acho ela interessante para que você tenha privacidade, mas isso em se tratando de pessoa física. Eu acho que pessoa comercial, pessoa jurídica, não deve utilizar essa função do visto por último, né? Colocar lá definindo, né, que ninguém possa ver o tiquezinho azul, né, lá da conversa, porque as contas comerciais, elas precisam ter uma transparência com o seu cliente. Então, se o cliente faz uma pergunta, ele tem o anseio de saber se pelo menos você leu a mensagem.
Isso é importante, isso é interessante. Então, se você é uma empresa, se você é uma conta comercial, não precisa ser necessariamente no WhatsApp Business, pode ser no WhatsApp convencional. Se você é uma empresa, se você se a intenção da conta é comercial, é profissional, eu acho que você não deve habilitar essa função do visto por último, né, deixando ela marcada, né, para que ninguém veja, né, que você leu a mensagem, porque é desconfortável para o seu cliente. E o seu cliente pode ficar irritado com isso e de repente achar que você não está dando bola para ele, não está dando confiança. Então, assim, uma dica, isso é opinião minha enquanto marqueteiro também, né? Para você nunca perder uma solicitação de alguém, eu sugiro que você fixe uma conversa. É claro que o WhatsApp tem a função de fixar só 3, também senão viraria bagunça, né? Você começa a fixar e de repente está todo mundo fixado lá, você perderia, né, a função. Então, perderia o objetivo, né? Fixar conversa também é uma forma interessante para você marcar alguém que você não quer perder aquela conversa, daquela solicitação. Se você fixa, ele vai estar sempre em primeiro ali, os 3 primeiros, e você vai lembrar. Uma outra coisa que eu acho interessante também, às vezes você tem um arquivo ali, uma foto, um áudio que você, ou então um lembrete que você precisa enviar para você mesmo. Só que como que eu faço para enviar para mim mesmo? Não tem jeito, né? Então crie um grupo só seu, um grupo só com você lá dentro desse grupo. Mas para fazer isso você precisa de outro, né? Você não consegue criar um grupo só seu. Então você cria um grupo com o seu filho, seu marido, sua esposa, seu cachorrinho, brincadeira, né? Cria um grupo com alguém. Depois você exclui esse alguém e fica só você dentro do grupo. Aí quando você precisar enviar uma coisa para você, você envia para esse grupo que é só seu. Então essa dica é interessante, eu uso muito também, eu acho bacana e muito útil. Outra dica que 90% das pessoas já sabem, mas sempre tem alguém que não sabe, é silenciar um grupo. Às vezes você é colocado num grupo aí de surpresa, familiar, que você fica constrangido de sair, né? Falando, pô, me colocaram num grupo, eu não queria estar nesse grupo, oh meu Deus! Mas aí de repente você não pode sair, né? O que você faz? Você silencia esse grupo. No WhatsApp tem, para você silenciar esse grupo, é só você pressionar lá o grupo e nos 3 pontinhos e você... Aliás, mentira, esquece, deleta! Para silenciar um grupo, você seleciona o grupo, vai lá no alto-falantezinho com um risquinho no meio lá, né, com um travessão, e aí você seleciona. Aí ele vai te perguntar se você quer silenciar por quanto tempo. Eu coloco 1 ano. Aí fica silenciado, não significa que você não vai receber nada desse grupo, você vai receber, você só não vai ser notificado. Então, no fim da noite, você abre o seu WhatsApp, olha para o grupo familiar que você não quis sair fora, mas silenciou, e verifica se tem alguma menção a você, né? Se tem alguma coisa interessante, se tem algum parente fazendo aniversário para você desejar um feliz aniversário. E é essa minha dica aí sobre silenciar grupos. Agora, uma outra dica interessante você já percebeu que o WhatsApp enche o seu telefone de arquivos? Nossa, isso é terrível, né? Fotos, vídeos gigantes. Tem uma forma de você evitar com que essas imagens, esses vídeos vá para a sua galeria. É muito simples. Você vai selecionar o grupo, vai lá nos 3 pontinhos e você vai em dados do grupo, depois você vai em visibilidade de mídia e em seguida você seleciona não. O que significa esse não? Esse não significa que você está autorizando a não salvar nada, nenhum arquivo na sua galeria do telefone, entendeu? É uma dica interessante e preciosa, porque existem telefones aí com 16 GB, por exemplo, e o sistema está cada vez maior, né? O Android está cada vez maior, ocupando cada vez mais espaço. E às vezes a gente precisa de espaço e o WhatsApp vai lá e come o nosso espaço. Então, poxa vida, não é uma dica preciosa para você.
Estamos finalizando aqui mais um episódio da Fábrica de Podcast. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter estado aqui comigo. Gostaria de convidar a você a acessar afabricadepodcast.com.br, afabricadepodcast.com.br. Não se esqueça que tem um A, hein? afabricadepodcast.com.br, porque você pode criar o seu podcast também. É isso mesmo, propagar as suas ideias. Se você é um professor e gostaria de falar de história, você pode acessar a Fábrica de Podcast e contratar um dos planos lá para você começar o seu canal. Eu vou te dar todas as dicas, você vai gravar o seu áudio, vai enviar para mim, eu vou editar esse áudio com vinhetas de abertura, encerramento, passagem, vai ficar muito maneiro e ainda vou ensinar você a colocar dentro das plataformas, ou se você preferir, eu posso até criar a conta para você nas plataformas para começar a propagar suas ideias, ok? Semana que vem eu volto, sempre nas quartas-feiras os nossos episódios estão no ar e eu espero você aqui para o nosso 7º episódio da Fábrica de Podcast. É um prazer estar com você. Até lá, tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.